Boa tarde aí, galera. Como combinado, vamos dar início aí, pelo menos para a gente não parar o conteúdo, né? No ano, a gente está começando a unidade 2, tema 1, globalização econômica. Dá um pause aí rapidinho e vai lá, corre, pega o livro, pega o marca-texto, que para quem não estiver acostumado, eu vou fazer como a gente faz nas aulas, etc. Tá? Aí a gente vai conversando, sublinhando e etc, tá bom? Pega lá, dá lá, vai lá, corre lá. Dá um pause aí e corre lá. Foi. Seguinte, gente. A gente vai entrar no tema da globalização econômica. É um tema que está muito em voga hoje em dia, tá? A gente está vendo aí o processo do vírus, né, que se disseminou pelo planeta inteiro. Então, assim, é sim uma característica da globalização. Não só quando a gente fala de globalização, às vezes as pessoas só pensam pelo lado econômico, não, a gente tem um lado cultural, tem um lado financeiro, quer dizer, as doenças, né, aquelas coisas que não existiam, alimentares, né? Então, a globalização na realidade é uma união, cada vez mais os países estão mais próximos devido ao desenvolvimento tecnológico, meios de transporte. Cada vez mais a gente fala em geografia econômica que o mundo está ficando menor, né? Assim, por quê? Porque os meios de transporte eles estão mais rápidos, então você leva menos tempo para chegar a determinados lugares que antigamente você levava meses, né? Só para efeito de comparação, quando as grandes navegações, quando ocorreu a chegada de Cabral ao Brasil, foi um mês e um pouquinho. Agora, quantas horas a gente não leva para ir até a Europa, né? Então, assim, na realidade, a gente brinca falando que houve uma redução do mundo, mas não é que houve uma redução, é que as viagens se tornaram mais rápidas e você chega a locais mais distantes em menos tempo, né? E isso aí tudo é fruto da globalização que a gente está vivendo agora, falou? Então, vamos dar um iniciozinho aí, já para a gente ver o que é o termo globalização para poder explicar para vocês. Olha só, sublinhe. O termo globalização se refere ao fenômeno de integração social, política, econômica e cultural decorrente da intensificação dos fluxos internacionais de mercadorias, pessoas, capitais financeiros, aceleração da difusão de informações, viabilizada pelas inovações tecnológicas e pelo desenvolvimento do transporte e das telecomunicações. Ou seja, a globalização ela é a integração dos países, né? A maior proximidade entre os países, né? Que ocorre devido à troca ou de mercadorias ou mesmo de turistas, por exemplo, né? Então, cada vez mais esses países estão se aproximando, estão formando alianças e está se tornando realmente uma grande aldeia global, podemos dizer assim, né? Vamos lá. Então, o que ocorre, gente? Esse processo aí da globalização, ela teve um grande salto a partir do momento da Guerra Fria. A Guerra Fria que envolveu, a gente vai estudar isso esse ano ainda, né, que envolveu os Estados Unidos, líder dos países capitalistas de um lado, a União Soviética, líder dos países socialistas de outro, e no qual o desenvolvimento tecnológico, devido à corrida armamentista, devido à corrida espacial, então houve grandes desenvolvimentos nessa fase aí. Por mais que seja uma fase conturbada da história da humanidade, foi também uma fase de grande desenvolvimento, né? Muito do que a gente utiliza hoje veio do período da Guerra Fria, né? São os macarrões instantâneos, por exemplo, o controle remoto que você utiliza na sua TV, uma série de medicamentos, ou seja, vários conteúdos foram desenvolvidos durante esse período da Guerra Fria, tá? Então vamos lá, Revolução Tecnológica, mas ela bota assim, precisa sublinhar não. Durante a Guerra Fria, a disputa entre Estados Unidos e União Soviética pela hegemonia mundial deu origem à corrida armamentista e à corrida espacial, tá bom de falar. A partir desse embate, ou seja, desse confronto entre Estados Unidos e União Soviética, teve início uma grande revolução tecnológica nas telecomunicações, transporte, que vem transformando o mundo desde então. Beleza. Então, assim, a partir do momento que a Guerra Fria começa a desenvolver tecnologia, essa tecnologia foi aplicada nos setores de comunicação, foi aplicada nos transportes, o que levou a essa maior proximidade entre os países, tá bom? Segunda coluna lá em cima, olha só, sublinhei. Com a globalização, as novas tecnologias adquiriram um papel fundamental nas relações entre as pessoas, no desenvolvimento de novos conhecimentos, na produção de mercadorias. Então, assim, essas tecnologias começaram a ser empregadas no nosso cotidiano, tanto no nosso dia a dia, como no nosso modo de produzir, né? Olha o que a gente está fazendo agora, né? No meio de um processo de uma crise aí, né? De uma pandemia, eu estou na minha casa, me comunicando com vocês através da internet. A internet também surgiu durante a Guerra Fria, né?
e vocês já acessando da casa de vocês de maneira segura, quer dizer, bem ou mal a gente ainda está se comunicando, isso tudo é um avanço, tá? Isso é tudo globalização, bom? Vamos lá, não precisa subir não. Aparelhos como celulares, olha lá, microcomputadores, aliados a uma vasta rede de tecnologias integradas, com acesso à internet, redes sociais, revolucionaram o modo como as pessoas se relacionam com o mundo. Isso está no nosso cotidiano, não vai discutir agora, né? Isso aí você já vivencia esse processo desde quando nasceram, praticamente. Assim como, sublinha, onde que é aplicado mais aí, ó, só, na automação industrial, ou seja, na produção industrial através dos robôs, etc., tá? A robótica, biotecnologia, informática, a nanotecnologia, né? A nanotecnologia são pequenos computadores, robôs, etc., né? Que é um grande passo que os cientistas estão dando aí, até no desenvolvimento de curas de doenças, etc., né? Mas isso já é mais pro lado da biologia que pode falar melhor, tá bom? Vamos lá. Precisa sublinhar não, é passando aí, ó, primeiro, segundo, terceiro parágrafo da segunda coluna aí, ó. Na economia, tá? Vamos lá, sublinhei. Na economia globalizada, as telecomunicações e os transportes funcionam como agentes facilitadores na operacionalização das transações financeiras, comerciais e no aumento do fluxo das trocas de mercadorias pelo mundo. Então, assim, as telecomunicações, por exemplo, telefone celular, a gente consegue já fazer transações comerciais, transações financeiras através do celular sem você precisar ir diretamente ao banco, né? Que a gente falou agora, o aumento do poder da velocidade dos transportes também facilitou muito essa troca de mercadorias, né? Então isso tudo é um processo da intensificação da globalização, tá bom? Vira a página aí na página 47, vamos lá. A tecnologia como diferencial. O que ocorre, gente? A tecnologia como diferencial, a gente coloca aqueles países que são produtores de tecnologia, que a gente fala muito em sala, né? O Brasil, por exemplo, ele não é um dos grandes produtores de tecnologia, daí o nosso papel, quando a gente fala dentro da Divisão Internacional do Trabalho, a gente importa muita tecnologia, por exemplo, você não tem celulares com tecnologia brasileira, carros, etc. Tudo advém de fora, né? Então, assim, quando você tem investimento em tecnologia, você geralmente lidera essa característica da globalização. Tá? Só que agora a gente tem um novo ator. Por quê? Quando há o início do processo da globalização, a gente é praticamente assim, Canadá e Estados Unidos, que é na América, nós tínhamos os países que compõem a chamada União Europeia, né? Aí você tem a Alemanha, França, Inglaterra, né? Assim vai. E você tinha o Japão na Ásia. Há pouco tempo atrás surgiu a China, né? E a gente não pode dizer que a China não deixa de ser um grande player mundial dentro desse sistema aí, né? Ela é o segundo país que mais consome agora petróleo no mundo, desenvolve muita tecnologia, os celulares Xiaomi tá aí para, né, batendo de frente aí com um dos melhores que nós temos, que são as Samsungs, etc., né, os iPhones, né? E sem falar nas outras pequenas miudezas que praticamente a China é imbatível nesse ponto aí de colocação de mercadorias dentro de conceitos diretos. Praticamente tudo que a gente compra é chinês, né? A gente falando assim. Então a gente não pode delegar agora, no segundo plano, a participação da China como um grande player da economia mundial também, como um grande jogador aí. Então a gente continua tendo Canadá, Estados Unidos, a União Europeia, só que agora a Ásia, o Japão ganhou uma companhia, agora tem a China, né? Que se até sobrepõe ao Japão, se a gente for falar assim, atualmente, falou? Então vamos lá, ó, a tecnologia como diferencial, beleza. Aí, ó, pesquisa e a produção de tecnologia são um diferencial entre os países. A inovação tecnológica é um elemento nas economias mais dinâmicas, ou seja, investimento em tecnologia, gente, é primordial nesse ponto aí, desenvolvimento, pesquisa. O Brasil sempre teve poucos investimentos e atualmente esses investimentos que já eram pequenos ainda foram mais reduzidos. Então, assim, a gente não está pleiteando para a gente fazer parte desse grupo, pelo menos num futuro muito próximo, né? Porque há necessidade de se fazer investimento sim em educação, investimento em tecnologia, porque a gente ocorre esse desenvolvimento aí, tá? Então tem, ó, com investimentos em pesquisas, empresas e países produzem tecnologia de ponta, o que lhes garante supremacia do conhecimento e do poder tecnológico. Hoje, a capacidade de inovação permanece restrita a poucos países que dispõem de equipamentos modernos, de pesquisa, que a gente já citou quem são, né? Então vamos lá. Embaixo aí, mercado global. Vamos lá. Sublinhei, ó. Ampliação das trocas comerciais foi facilitada pela liberação do comércio. Ou seja, quando ocorre lá a queda lá da Guerra Fria, etc., você
tem agora uma maior integração entre os países. Muitos países que faziam parte ali da órbita soviética se tornaram países capitalistas, né? Próprias ex-repúblicas soviéticas, como a Letônia, Estônia, Ucrânia, se tornaram países capitalistas. E você teve uma maior troca de mercadorias envolvendo esses países no globo aí. Então você tem uma liberação maior do comércio. Então se você tem uma liberdade de comércio, as trocas comerciais também aumentam. Não é isso? Uma consequência. Então, olha lá. Que se tornou possível graças ao fim ou à diminuição de barreiras alfandegárias, como taxas sobre produtos importados, e, sublinho, ó, a regulamentação das trocas comerciais promovidas pela Organização Mundial de Comércio. Por exemplo, a OMC, gente, é o órgão que ela vai regular, como começou a haver muitas trocas comerciais entre os países, a OMC ela é o órgão que vai regular o que determinada player, que determinada jogador desse novo conceito da economia está fazendo. Você está fazendo uma jogada errada, você está fazendo uma jogada ilegal, né? Um caso clássico aí dos tempos atrás é o suco de laranja, por exemplo, do Brasil, né? O suco de laranja ele tinha uma grande aceitação dentro do mercado dos Estados Unidos. O suco de laranja brasileiro ele vendia até mais que vários produtos, vários dos similares americanos, né, norte-americanos. E o governo americano ele começou a sobretaxar o suco que vinha aqui do Brasil. Quer dizer, ele começou a ficar muito caro. Qual era a ideia do governo americano? Com o suco brasileiro ficando muito caro, ele não deixou que a mercadoria brasileira continuasse entrando, continuou entrando. Só que o preço foi lá em cima. Ele colocou impostos, etc. E o preço foi lá em cima. Isso forçou com que as pessoas comprassem produto americano. O cara deixou de comprar o suco brasileiro, porque ele ficou bem mais caro, e passou a comprar o suco americano. Aí o Brasil entrou na OMC, etc. Teve uma série de discussões, né? Porque os Estados Unidos estavam protegendo, essa proteção alfandegária, não sei o quê. Tem uma porção de nomes aí, né? Então, assim, não foi algo legal, né? Os Estados Unidos não queriam vencer a concorrência de maneira legal com o Brasil, né? Então a OMC ela regula esses pequenos mecanismos que ocorrem, tá bom? Então vamos lá. Sublinho. Cabe esse órgão, entre outras funções, mediar as relações e disputas comerciais entre os países. Então o que a gente comentou agora, lá em cima, não precisa sublinhar não. Esse crescimento das trocas ocorreu no âmbito mundial e intrarregional. Embora se concentre nos Estados Unidos, Canadá e União Europeia e no Japão, nos últimos anos o comércio com a Ásia alterou a dinâmica mercantil mundial, conferindo à China um importante papel no comércio global. Então é o que a gente comentou agora. Agora a gente tem a China como grande player dessa economia mundial global aí também. Para a gente terminar, galera, que aí na próxima aula a gente fala basicamente sobre as grandes corporações transnacionais. Vamos finalizar aqui, ó. Sublinha, ó. A abertura comercial global, no entanto, que a gente está comentando agora do caso dos Estados Unidos, ó, não significou o fim do protecionismo econômico. Ainda existem subsídios, tarifas alfandegárias que protegem os produtos nacionais, deixando os importados mais caros. Então vai depender do que o país vai querer fazer naquele momento ali. Se ele quer proteger uma determinada mercadoria, porque uma mercadoria estrangeira, como foi o caso do suco brasileiro, está incorporando o seu mercado, está entrando no seu mercado de uma maneira muito fácil. E os grandes produtores de lá começaram a ter prejuízo, então isso ocorre ainda muito, tá? Então a OMC ela tem um papel fundamental nesse processo aí de regular as transações, as trocas comerciais, tá bom? Então a partir da próxima aula aí, a gente já volta a falar das multinacionais, transnacionais. Galera, se cuida, tá? A minha ideia aqui é não fazer vocês perderem conteúdo de jeito nenhum, tá? Aí a minha preocupação é estar em casa, ainda trabalhando, fazendo as aulas, fazendo planejamento com vocês. Então a próxima aula aí, de repente a gente já entra falando de transacionais, se eu não me engano, na sexta-feira, falou? E assim a gente vai, conforme for andando essas paralisações aí, falou? Galera, aproveita aí, estuda esse momento que a gente está em casa, não deixa parado não. E qualquer coisa eu vou deixar na agenda o meu WhatsApp, pode entrar em contato sem nenhum problema, tá bom? Valeu, gente. Até mais.